Olá, vamos iniciar a live de hoje à noite com a temática mediação escolar e a inclusão do aluno com TEA no ensino regular. Tatiana está conosco, Tatiana. Sou Marcilene, mãe da Marina. A Marina apresenta o TEA, transtorno do espectro autista, e também está inclusa no ensino regular. E percebemos também como pedagoga essa necessidade de tratar dessa temática tão importante. Eu estou tentando nesse momento falar com a Tatiana. Gostaria que a Tatiana pudesse entrar, para que nós pudéssemos estar convidando a Tatiana para participar da live. Tatiana, por gentileza. A Keila está conosco, né, Keila? Estou vendo aqui a Keila conosco. Cássia, Isabel. Estamos aqui. Eu gostaria que a Tatiana. Oi, meninas. Já estou visualizando vocês. Vamos ver se a nossa convidada consegue entrar na live. Tatiana. Vocês me entendem, não é, Keila, Cássia, Isabel? Se eu der uma saidinha e tentar novamente, é porque nós estamos tentando fazer nesse momento, chamar a Tatiana, ainda agora deu certo, fizemos esse momento e estamos tentando novamente. Estamos tentando aqui falar, para ver direitinho. Cadson, a Tatiana, ainda não consegui falar com a Tatiana. Estamos aqui com... Olha, estão entrando aqui nossos queridos e queridas, né? As nossas queridas participantes desta noite, para podermos falar sobre essa temática. Estamos tentando aqui, meninas. Qualquer coisa, nós vamos ter que entrar novamente na live, mas eu comunico para vocês. Eu comunico a vocês. Certo. Agora sim, Tatiana. Vamos lá. Agora sim. Enfim. A nossa convidada de hoje à noite. Tatiana, né? Já foi adicionada, está conectando. Agora sim. Tati, eu estou aqui porque assim, Tatiana, quero começar, mas para começar e falar um pouquinho mais, eu gostaria que você estivesse até para a gente poder estar com tudo certinho. Então, boa noite, querida. Você está me vendo normal aí? Normal, tranquilo. Tá dando para ver a beleza, a sua beleza, o seu carinho, seu carisma. Seu carisma. Meninas, muito obrigada. Quem está conosco aqui, ó, nós já temos convidadas nessa noite. Então, queridas, como eu falei, eu sou a Marcilene, eu sou a mãe da Marina. A Marina apresenta o TEA, sou pedagoga, mestre em educação, não, é a Tatiana, mestre em geografia pela Universidade Federal de Rondônia, especialista em gestão escolar, metodologia do ensino superior, professora universitária, há muitos anos em Porto Velho, Rondônia, tanto na pós-graduação como na graduação, e principalmente coordenando o projeto Movidos pelo Amor ao Autismo, onde nós temos que, de fato,
nós temos essa possibilidade, vamos assim falar, de estarmos vivenciando a cada dia a questão do TEA. Não apenas como mãe, mas também como coordenadora do projeto, onde temos várias crianças, adolescentes, adultos que fazem parte do projeto Movidos pelo Amor. A Tatiana, acredito que deve ter saído, não estou vendo a Tatiana nesse momento. Tatiana, por gentileza, vamos tentar, é assim mesmo, essas questões da tecnologia pode acontecer, mas nós estamos aqui para isso. Só para falar, tá, Cátia? Novamente, Tatiana, nós estamos conseguindo acesso nesse momento e aguardando a Tatiana. E aproveitando a oportunidade de dizer para vocês que nós temos a página no Facebook, Marcilene Bezerra, e também no canal no YouTube, Marcilene Bezerra. Se você ainda não curtiu, não se inscreveu no canal do YouTube, as pessoas que ainda não curtiram a página do Facebook Marcilene Bezerra, que você possa estar compartilhando, porque realmente é algo importante essa temática e nós vemos como essencial. Nós vemos como essencial exatamente falar sobre o processo de inclusão do aluno com TEA. E quando falamos a inclusão do aluno com TEA, no primeiro momento nós pensamos na escola, mas também temos que pensar num ambiente não escolar, porque a inclusão escolar, ela gera, sem dúvida nenhuma, a inclusão social, porque exatamente é a oportunidade de interação, onde as pessoas com TEA têm, para que possam, sim, vivenciar, fazer parte e estar presente, sim, em todos os segmentos da sociedade. E nós acreditamos exatamente, vemos o autismo como um espectro de possibilidades. Novamente, eu vou chamar a Tatiana, para que ela possa estar conosco. Tatiana já está aqui, vou novamente enviar a solicitação. Acredito que deve ter caído. Isso. E aí vamos aguardar, deve ter caído, mas agora ela já está retornando. Está sendo adicionada novamente à página. Ótimo, ótimo. É assim mesmo, acontece. Então, são 20 horas e 10 minutos. Nós vamos falar sobre essa temática importantíssima. Primeiro, eu gostaria de agradecer, quero agradecer a Tatiana pela oportunidade de estar conosco hoje à noite, Tatiana. Eu acredito que você deve ter inúmeras responsabilidades, mas você está aqui conosco, e você está conosco realmente é muito importante, tá bom? Então, a Tatiana Araújo Batista. Tatiana, ela é mestre em educação pela Universidade Estadual de Maringá, especialista em gestão escolar, psicomotricidade, neuropedagogia, educação infantil, psicopedagogia, clínica institucional, educação especial, tudo isso, sim, e tem mais. Até conversei com ela, eu falei que admiração, porque te admiro, porque realmente nós percebemos que a Tatiana é uma estudiosa na área. É uma estudiosa na área, e ela tem várias especializações. Tem o mestrado em educação, mas tem praticamente 15 especializações, vamos assim falar. Fora a experiência do dia a dia, porque a Tatiana é professora da Rede Municipal e Estadual de Ensino de Mandaguari, Paraná. Docente de pós-graduação do Grupo Rema Educação. E nós vamos falar exatamente hoje sobre a dissertação de mestrado, um pouquinho sobre a dissertação de mestrado da Tatiana. E eu percebo que, apesar de toda essa competência técnica, eu observei na Tatiana habilidades, que é exatamente uma habilidade atitudinal, relacional, de poder compartilhar desse conhecimento, porque quando eu conversei com ela, eu percebi essa flexibilidade. Isso é importante, Tatiana, porque o conhecimento ele precisa ser socializado. Conhecimento precisa ser, sim,
socializado com os demais. Essa troca de experiências significativas é importante, porque eleva. Eleva o quê? Eleva a nossa prática, eleva exatamente o nosso dia a dia, o cotidiano, em trabalhar, em atuar e principalmente em poder lidar, conviver e compreender a pessoa com TEA. Porque não adianta ter apenas competência técnica. Eu sempre falo isso também, concordo. Temos que ter relacionamento. Temos que ter relacionamento. Temos que saber lidar, sim, com a pessoa com TEA, com a família, com os profissionais que atuam também, verificando, no caso, as suas necessidades, aquilo que eles precisam realmente para que possamos ter uma educação inclusiva de maneira eficaz e com qualidade. E a dissertação de mestrado da Tatiana, o título, me chamou a atenção. Tatiana, ela participou conosco em uma roda de conversa do projeto Movidos pelo Amor ao Autismo, no dia 2 de abril, no Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E quando eu vi este currículo e essa capacidade, eu pensei, não, vamos convidar sim a Tatiana para uma live, para que isso possa ser ampliado, esse conhecimento possa ser ampliado. Tatiana, a dissertação de mestrado é Transtorno do Espectro Autista e Educação Infantil, Desafios da Educação Inclusiva. Seja bem-vinda, querida. Antes de falar um pouquinho mais sobre a dissertação de mestrado, eu gostaria que você pudesse dar uma boa noite para todos que estão participando conosco. Bom, boa noite. Primeiro, boa noite a você, Maxilene, que é sempre uma pessoa muito sorridente. Olha, o sorriso está estampado na face, né? E o sorriso, as pessoas, a gente fala uma frase assim, o sorriso é a alegria da alma, né? Então, por mais que a gente passe coisa na vida, por mais que a gente tenha muitas provações, muitas batalhas do dia a dia, coisas que a gente lidar com um sorriso é mais fácil, não é verdade? E assim, você falou muito sobre mim, né? Mas eu sou uma pessoa bem comum. Os meus amigos já me conhecem, sabe assim o jeito que eu sou, né? Me conhecem mesmo. Então, eu sou professora, né, Tatiana. Sim. Há 25 anos eu fiz agora no dia 4 de abril, 25 anos de profissão. E eu comecei antes dos meus 25 anos num lar de meninos, que naquela época ainda tinha os orfanatos, né? Onde as famílias deixavam as crianças que elas não queriam mais, elas deixavam Sim. ali movidas por alguma questão pessoal ou alguma questão não ter como cuidar dessa criança, ou por maus tratos, ou por abuso, né? E eu comecei a trabalhar nesse lar com 15 anos. E nesse período, tinha muitos meninos lá de todas as idades, né? Eu penso que a minha construção para a educação, ela partiu daí, ela surgiu aí desse período, porque a gente, o que nós temos que ter na vida mais em relação a tudo que a gente faz é empatia. Empatia para tudo, né? Para lidar com as pessoas, para lidar com as situações, para lidar com as nossas frustrações, né? Aquele que tem mais formação não quer dizer que tenha essa empatia. Aquele que estuda demais não quer dizer que sabe lidar com as pessoas, né? Mas o professor, nós como professores, né? Porque a palavra professor, ela vem de professar alguma coisa, mostrar para alguém alguma coisa, né? As nossas convicções, o que a gente estudou, ela vem também... o professor, né, vem de professar a fé. Jesus professava a fé dele. Ele falava com as pessoas. E nós também temos essa responsabilidade com essa questão, né? E quem estuda, o professor é um profissional que transita em todas as áreas do conhecimento. Então, hoje, não é luxo estudar, é necessidade estudar, né? Nós temos que estudar, é uma necessidade, porque as coisas, elas mudam muito de um dia para o outro, né? Verdade. De um dia para o outro, o que a gente tinha como uma convicção,
Hoje já não é mais essa convicção. Hoje alguém já reestudou esse fato e colocou de alguma forma diferente que você vai adaptar, para uma nova realidade. Por exemplo, agora nós estamos tendo que readaptar toda a nossa forma de dar aula para uma pandemia, uma situação que a gente não tinha, né? Uma situação que a gente jamais imaginava que ia passar. Então, essa questão da formação é sim uma necessidade, porque hoje a gente fala assim, puxa, para que eu vou estudar? Eu não vou ganhar mais, a gente não ganha mais, eu não ganho um centavo a mais com o que eu invisto na minha formação. Eu ganho enquanto pessoa, eu ganho na qualidade do trabalho prestado, porque nós prestamos um trabalho à população. O professor, ele é um prestador de serviço. Nós não nos colocamos como prestadores de serviço, mas nós somos prestadores de serviços. E assim, a gente presta serviço para a sociedade, para as famílias, para os alunos, a gente presta serviço para a nossa comunidade que nós estamos inseridos, para as nossas convicções, para os nossos amigos, para quem pede uma assessoria, não é verdade? Então, a formação, verdade. ela não serve Formação é essencial, né? Exatamente. Ela não serve nada enquanto pessoa, mas não elevar, eu não vejo a formação como um status, entendeu? Sim. Eu vejo a formação assim, que o que eu aprendo, eu tenho que dividir, né? Porque quando a gente Que lindo. divide, Por isso mesmo você está aqui, nesta noite. isso é verdade, né? Porque assim, você vê, antes, né, tentando, né, nos bastidores fazer dar certo, porque a gente é movido por paixão, pelo que a gente gosta de fazer, né? Por essa formação mesmo. Eu acredito muito. Você também é movida pelo amor. Pelo amor. Pelo Com amor, certeza. verdade. Tá? Então, Mas, Tatiana, eu agradeço muito seu obrigada. convite. E agradeço também todas as pessoas que estão participando hoje, né, dessa live. A gente sabe, aqui na nossa região já é mais de 9 horas da noite. Então, quem está acompanhando porque gosta da Tatiana, porque gosta de ouvir falar, porque está curioso, né, pelo que nós vamos falar, e porque a gente quer compartilhar esse conhecimento que você falou. E é tão gostoso. Sem dúvida. Isso mesmo. Compartilhar com vocês que estão tão longe aí da gente, né? E que a gente acabou estreitando um laço de amizade e foi muito gostoso, né? Foi muito bom. Verdade. Estamos aqui. Eu gostaria mesmo que a cada dia nós pudéssemos. Eu quero que esses laços de amizade eles possam serem fortalecidos. Mesmo porque nós percebemos isso, nós percebemos que precisamos, sim, uns dos outros. Que precisamos trocar experiências. Que possamos verificar aquilo que está dando certo em um estado, o que precisa ser feito no nosso estado, aquilo que fazemos aqui também de bom, porque temos um trabalho também interessante, um trabalho voltado para a educação inclusiva, e temos que também reconhecer. Na realidade, nós estamos aqui para fortalecer, para nos unir e trazer essa experiência. Então, a dissertação de mestrado da Tatiana, Transtorno do Espectro Autista e Educação Infantil, Desafios da Educação Inclusiva. A finalidade foi exatamente compreender o objetivo da dissertação, compreender as concepções, significações de profissionais da educação infantil. E os profissionais escolhidos na pesquisa foram exatamente estes: diretoras, supervisoras, orientadora educacional, professoras regentes, professoras de apoio educacional especializado, PAEE. Esse é o termo utilizado aí, no caso, né, do Paraná, é PAEE, que nós podemos chamar e chamamos também de mediador escolar ou de acompanhante especializado. E, no caso, é esse profissional de apoio, PAEE, e a coordenadora da Educação Especial da Secretaria de Educação. Exatamente compreender as concepções, significações acerca do TEA e da prática pedagógica,
que desenvolvem para promover o processo de inclusão deste aluno, o processo dessas crianças na educação infantil. Então, nesse momento, eu gostaria já de começar perguntando um pouquinho sobre, porque é interessantíssimo. Só de ler ali, já me chamou a atenção. A temática já chama atenção, porque é uma temática necessária. Nós sabemos disso. Então, por que você escolheu essa problemática, Tatiana? Essa problemática a ser investigada? E, principalmente, por que escolheu a educação infantil? Bom, primeiro eu quero agradecer, né, a minha orientadora Solange Aegashi, da UEM, da Universidade Estadual de Maringá, que ela aceitou esse desafio comigo. Ela é psicóloga, né, psicopedagoga também de formação, doutora em educação, assim, uma sumidade. E quando a gente, inicialmente, quando eu fui para a UEM, o meu projeto ele foi na área de alfabetização de uma criança autista, porque a gente tinha essa realidade dentro da PAI. Aqui a gente fala PAI, né, Escola de Educação Básica, na modalidade de Educação Especial, e a gente tinha uma criança lá dentro que tinha se escolarizado sendo TEA. Inclusive, ele tinha habilidade, sabe? Ele tocava, foi muito legal o trabalho com ele. Eu não era professora direta dele, mas a minha amiga que era, a gente sempre trocava informações, e eu fui inicialmente com essa questão. Mediando lá com a professora, a partir daí, ó, a gente já usa a palavra mediação, né? Com as nossas conversas, foi proposta assim, vamos tentar então fazer uma busca na sua cidade, né? Na sua realidade, e fazer ali um levantamento. Eu fiz esse levantamento junto à Secretaria de Educação. Agradeço a Larissa Botelho, que é a coordenadora lá. Ela abriu as portas da secretaria para mim. Aqui a gente é muito unido, sabe? E ela abriu as portas para que eu fizesse com ela todo esse levantamento. Ela já tinha, na verdade, ali marcado, né? E no sentido, assim, de o que ela fez? Ela tinha ali marcado. O meu marido está falando que o som está baixo, está no volume máximo do meu celular. Tá baixo, né? Um pouquinho, mas vamos lá. Vamos Dá ver para escutar, Marcelene? Melhorou um pouco. Melhorou. Tá. Então, a gente fez esse levantamento em toda a rede, inclusive na rede particular, na rede estadual, do 6º ao 9º ano, ensino médio também. Mas como eu sou da rede municipal, nós optamos por fazer, né, o afunilamento na educação infantil da rede municipal. Porque eu sou profissional da rede municipal, eu tenho que dar uma devolutiva para a minha clientela. E nós escolhemos no ano de 2019. A conexão um pouquinho, vamos lá. Você conseguiu escutar? Está escutando? Pode falar, porque está cortando um pouquinho, mas acredito que seja a conexão. Tá. Na educação infantil tinha maior número de alunos, né? E a gente resolveu fazer nos CMEs. Não está dando para ouvir? Pode falar. Eu estou ouvindo. Vocês estão ouvindo, meninas? Quem está participando, os participantes estão ouvindo? Verifica aí, porque eu não consigo ver as pessoas, tá? Então, você verifica. Certo, mas eu estou ouvindo. Vamos continuar. Tá. Então, na educação infantil, nós temos 10 CMEs aqui, e a gente tem 5 CMEs, né? O campo de pesquisa foi 5 CMEs que tinham 7 crianças no transtorno do espectro autista. Esse foi a minha problemática inicial, estudar a educação infantil, porque a educação infantil, eles têm muito ganho, não é verdade, Maxilene? Então, Com certeza. tudo que a gente puder socorrer ali na educação infantil, criar metodologias ali, alcançar que eles consigam, assim, mais aquisições na educação infantil. Então, nós quisemos estudar a educação infantil por conta disso, por fazer parte da rede municipal, por ter o maior número de alunos e porque
quanto mais atendimento essa criança tiver na educação infantil, mais mediação, mais trabalho ali pedagógico, menos ela vai ter consequências na vida futura e ela pode ter uma vida normal também, né? Verdade. E a questão também de a intervenção precoce, ela contribui muito em todos os sentidos. Desde a escola até em relação à questão de outros atendimentos também multidisciplinares. Ótimo. Então, Tatiana, e por que assim, é porque eu fiquei pensando, eu digo, por que essa amostra desse público que você escolheu, de participantes da pesquisa? Você poderia ter feito essa pesquisa apenas com os professores, mas você teve um olhar mais ampliado, vamos assim falar. Por que você pensou em envolver esses outros participantes da pesquisa? Mandaguari é uma cidade pequena, nós temos cerca de 34 mil habitantes, entendeu? Com a minha amostra ela não se referia à criança, eu também acompanhei o contexto escolar dessas 7 crianças, porém, certo, o que eu queria conhecer e saber era a prática pedagógica e como isso funcionava na escola, como esse atendimento funcionava na escola. Como uma cidade pequena, e aqui em Mandaguari, o nosso concurso é tudo para professor, né? A função pedagógica ela é gratificada, o diretor passa por uma eleição e ele fica um tempo ali temporário. Se eu colocasse apenas 7 professores, PAES, por exemplo, iria identificar as falas na minha pesquisa, entendeu? Certo. Porque é uma cidade pequena. Quando você bate o olho ali na dissertação, você fala, puxa, tal pessoa está falando. E eu não queria colocar, né? O Conselho de Ética, ele deixa muito claro isso. Eu não queria colocar ninguém, assim, em situação, porque eu queria que elas falassem o real mesmo, o que acontece, as dificuldades que ela tem, as dúvidas que elas têm em relação a isso. E também porque o diretor, eu queria ver se tinha alguma diferença dentro das atuações com a questão de enxergar esse aluno com TEA, né? Como o diretor enxerga, como o supervisor enxerga, como o orientador, como o professor regente e como o professor de apoio, que é o PAE, como ele enxerga esse aluno. Por isso que a gente colocou 23 pessoas participaram da pesquisa, né? 5 escolas. Participaram da pesquisa, exatamente. 3 pessoas. É a importância, né, Tatiana? A importância dessa gestão inclusiva. Eu sempre falo, a equipe gestora precisa ser inclusiva. Para que a inclusão ela possa acontecer, a equipe gestora também tem que ter esse olhar inclusivo, sem dúvida. A inclusão, ela acontece, né, desde o portão da escola, ela termina dentro da sala de aula, mas a escola inteira, ele tem que estar nesse contexto de inclusão, porque o aluno ele não é só do professor, o aluno é da escola, né? Primeiro ele é da família, depois ele é da escola, né? E a responsabilidade de todas aquelas pessoas ali, né? Por exemplo, se a criança autista vai comer uma merenda, um lanche, e aquela textura daquele lanche não dá certo para ele, aquela pessoa que trabalha na cozinha, ela tem que saber que aquela textura daquele alimento não é porque ele está fazendo uma birra, não é porque ele está enjoado, não é porque ele é uma criança que não come, que a mãe não ensinou, é porque sensorialmente, na integração sensorial, ele não aceita certas texturas de alimento. Tem que ser dado uma outra opção para a criança. Isso é inclusão também, né? É verdade. A inclusão é responsabilidade de todos os segmentos, de todos os profissionais da escola. Concordo com você em relação a essa questão da inclusão. Até em relação à avaliação, quando nós falamos de uma avaliação inclusiva, é responsabilidade de todos, porque isso vai culminar exatamente nesse processo de avaliação. E se dá através de quê? Do currículo. E o que você falou, até esse momento desse ato, da merenda, da comidinha, do alimento, enfim, tudo isso é currículo. Porque nós sabemos que currículo não se restringe apenas aos componentes curriculares, apenas, de acordo com a BNCC, aos campos de experiências. Não, é muito mais amplo é muito mais amplo. Currículo é a trajetória, currículo é o percurso, são as experiências vivenciadas.
Seja bem-vindo. Que bom que você está na nossa escola hoje. Que bom que você chegou. Tudo isso é currículo. E tudo isso contribui para que o processo de inclusão ele possa ser eficaz, possa ser bem-sucedido. E exista, de fato, uma pedagogia da diversidade e uma pedagogia do sucesso. Enfim, a fundamentação da tua dissertação, eu percebi que ela está pautada, lógico, em legislações. Nós sabemos que existem várias legislações acerca da questão inclusiva e também na psicologia histórico-cultural de Vygotsky. É nesse momento que é a minha pergunta, por que Vygotsky? Por que a psicologia histórico-cultural? Por que você fundamentou essa pesquisa dentro desse viés? A tua pesquisa dentro desse viés? Então, a minha pesquisa, na verdade, ela se compôs em 4 sessões, né? Então, na introdução nós falamos, daí na sessão 1, nós falamos exclusivamente da psicologia histórico-cultural e o transtorno do espectro autista. Então, ela baseou na literatura da psicologia histórico-cultural Vygotsky e dos seguidores, né, da Troika, o Luria e o Leontiev também, e vários autores novos que vieram por aí, que é o que eu falo para você. Os autores vão estudando essas sumidades e nós temos muita gente atual que estudou Vygotsky, que estudou toda a teoria, porque sabe o que eu percebi, Maxilene, nesse período do mestrado? Que eu não sabia nada de Vygotsky, que eu tinha estudado em cursos de formação continuada fragmentos, e que eu não entendia, ainda assim, eu estou estudando, né, ainda, eu vou estudar muito mais agora, porque eu peguei somente essa perspectiva dele, mas o estudo dele é muito rico, né, porque ele se pautou numa sociedade, né, ele se pautou nessas questões. Então, antes de falar dele, a gente falou sobre a psicologia histórico-cultural, e ligada ao TEA, depois nós falamos sobre as políticas de inclusão, que foi a seção 2, e o transtorno, a pesquisa e os resultados de discussões. Dentro da legislação, ontem eu participei de uma defesa pública de um pós-doutorado, e que inclusive a Lucília, ela foi minha banca, Bernache, ela foi minha banca e ela fez a pesquisa dela com 500 folhas de pesquisa somente em legislação. Ela estudou toda a legislação da educação especial, desde a época da Bíblia até os documentos atuais. Eu falei para ela, professora, eu quero o seu trabalho para ler, porque a legislação é o que norteia todas as nossas ações pedagógicas dentro da escola, né? Então, assim, é necessário ter os documentos norteadores, a legislação. Que bom seria que se nós tivéssemos poucos documentos que servissem, que coubesse ali o mesmo direito para todos, não é? Se a gente Esse é o nosso desejo. Por exemplo, se a gente pautasse o nosso trabalho apenas, vou citar um exemplo de 2, que são muito riquíssimos, que é a DUT, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Quando a gente fala que todas as pessoas têm direitos, né, sociais, se a gente pautasse pela declaração, não precisaria ter outro documento. Daí, no Brasil, nós temos a nossa Constituição Federal de 88, que ali também tem tudo pautado, né, dentro da Constituição, o que a gente precisa fazer. Mas as pessoas têm aquele costume de dar jeitinho para uma coisa, de dar jeitinho para outra, de mudar aqui. Daí, na verdade, quem busca as mudanças das leis, né, elas são comuns às pessoas que buscam e lutam para que sejam cumpridas as coisas. Então, o povo que faz com que as leis sejam criadas, porque não existe o patamar de igualdade. Na verdade, igualdade existe, né? A condição de igualdade. O que não existe é equidade. Dar a cada um o que a pessoa precisa para se desenvolver, né? Se um precisa de uma questão, para aquele ali, dentro da equidade, ele vai ter. Se o outro precisa de outra questão, por exemplo, o cego, ele precisa de um tipo de mediação.
O surdo, ele tem o contexto social dele que é riquíssimo, que a escola não aproveita. Ele precisa de uma mediação. E o TEA, o transtorno do espectro autista, ele também precisa de diferente. Assim como, no começo, quando eu comecei a lecionar 25 anos atrás, eu tinha uma aluna com deficiente física dentro da minha sala. Sim. E eu saí numa revista, porque a deficiência era vista como só isso. Uma deficiência física, né? Uma deficiência visível ali, porque o TEA, ele não é visível, né? As crianças não têm uma característica igual a um síndrome de Down, que você olha no rostinho e já fala, é um síndrome de Down, né? Ah, é um cego, porque eu tô vendo que ele tá usando uma bengala. É um surdo, porque ele tá usando a linguagem de sinais. O TEA, tem assim, a não ser a estereotipia, mas tantas pessoas, a gente tem tantos trejeitos no nosso dia a dia, né, que dependendo se ele tem um controle de estereotipia, ele nem é notado, né? Sim, E sim, é verdade. ele é visto assim, às vezes, como um estranho, uma pessoa que não se socializa, uma pessoa diferente, porque a fisionomia não caracteriza uma deficiência, vamos dizer assim. Compreendo. Então, sim. Isso daí, as leis, né, que foram pautadas, nós falamos na seção 2 de todas as leis. Aqui em Mandaguari nós temos a Lei 3.130, que ela é de 2018, que ela também já foi assinada e na Câmara os vereadores aprovaram que os autistas têm muitos direitos pautados na Lei Berenice Viana, pautados na Lei Nacional da Carteira também, né, do autista. E Mandaguari está fazendo essa tentativa muito assim devagar ainda, porque de 2018 para cá pouca coisa se colocou em prática, mas nós já temos essa lei, e essa lei, né, a Câmara está tentando colocar em prática, sim, porque Colocar em prática, né? é o direito, né, das pessoas, não é um favor Isso que se mesmo. presta. Tatiana, eu falo Tati, né? Já até assim, Tatiana. Eu não É que eu já falei que eu sou muito natural, né? Eu tenho facilidade de fazer amigos, facilidade de me relacionar com as pessoas. Eu tenho essa facilidade, eu acredito que isso tudo vem porque a mamãe é assim. Então, nós acabamos tendo esse reflexo também. A mamãe faz amigos rapidamente, e eu também acabei vindo dentro desse processo. Somos professores também têm essa facilidade, enfim. Eu vou ouvir um pouquinho mais de você e eu gostaria até depois que se alguém tiver algo para perguntar. Eu não estou vendo um oi aí, ou será que sou eu que não estou vendo as mensagens? Não estou conseguindo visualizar aqui. Boa noite. Quem está conosco? Alguém pode mandar uma mensagem aí para a gente visualizar? Oi. Oi, que bom que você está conosco. Eu estou vendo muitos coraçõezinhos. Você me perguntou sobre por que estudar Vygotsky, né? Ah, sim, sim. E eu não te respondi. Eu falei sobre a legislação, falei sobre as sessões e acabei não falando da psicologia histórico-cultural. Mas, assim, Vygotsky, ele estuda o desenvolvimento humano, né? Num todo, um desenvolvimento humano na sociedade, no contexto social. Ele estuda as relações no contexto social. O desenvolvimento não dá sem as relações sociais. E a relação social é uma dificuldade do autista. Ele está lá, né? A relação social está dentro ali da questão de comunicação, relações sociais. Interação social. Social, que a gente fala, relações sociais, interação social. Isso. E que dá a diferença ali dele no comportamento. E Vygotsky, ele fala muito sobre essa interação social, né? Sobre isso daí é necessário para a pessoa se emancipar como ser humano, para ela se desenvolver como pessoa, né? Ela precisa disso. E essa é uma luta nossa no transtorno do espectro autista, né? Essa questão. Outra questão também que ele fala muito, que ficou mal, né? Porque não cortou. Falhando um pouquinho. Ele Cortou, estuda mas agora voltou.
Tá, ele estuda sobre a zona de desenvolvimento proximal, a zona de desenvolvimento Sim. real, né? Esse percurso, ele não queria saber o início e o final, ele queria saber o percurso que a criança usava para adquirir essa aprendizagem. E é esse percurso Certo. que a gente busca também no autista, né? Qual o percurso que ele faz para construir essa aprendizagem? Como acontece isso daí, né? Uma outra questão que ele fala também é sobre a teoria da compensação, né? A criança, o adolescente, se ele não consegue de um jeito, o professor tem que trabalhar essa teoria, desenvolver essa teoria da compensação e para chegar a essa aprendizagem. Então, se o cego não tem a visão, tem que ser compensado uma outra área. Se o surdo não tem a visão, compensa. Se uma pessoa não tem um braço, ele vai compensar com outra forma de aprendizagem. E o autista também. Se ele não é verbal, ele vai compensar, porque a comunicação não é só verbal. A comunicação ela é feita de É verdade. várias formas, Não se não é dá só verdade? através da fala, né? Através da linguagem. Se dá através da linguagem. E uma questão também que o Vygotsky coloca muito é o papel da mediação. A mediação é Perfeito. colocada muito na fala dele, porque ele fala que a Então, mediação é exatamente. Olha só, incrível. Está chegando exatamente nessa proposta que nós estamos hoje à noite para conversarmos sobre. Não, Vygotsky, olha, um teórico tão antigo que a gente acha que não tem relevância para a atualidade, ele é totalmente atual, né? As conjecturas Verdade. dele, a relevância do estudo dele é totalmente atual para o que a gente, Totalmente. É. né? Porque ele fala o quê? Ele fala da mediação, a mediação pelo outro, que pode ser o professor, pelos instrumentos simbólicos, por meio da Sim, linguagem, né? Que não é só a linguagem oral, né? É a comunicação em si, por meio do brinquedo, por meio das ações educativas, né? O desenvolvimento, tudo isso é o que desenvolve para ele as funções psicológicas superiores que ele fala tanto, né? Que é a atenção, a memória, a concentração, o sim. raciocínio lógico, o livre-arbítrio, todas essas funções está dentro das funções psicológicas superiores. Até mesmo o que a gente acha que é função elementar, que é o inicial ali, quando o bebezinho nasce, o choro, né? Os esfíncteres, isso daí não é elementar. Ele é promovido para Vygotsky também pelo social, né? Porque Pelo quando a criança social. diz isso, E quando o a criança diz, professor, ele é um estimulador, né? Um mediador desse processo. Então, o Vygotsky vê exatamente dessa forma, como essa mediação. Então, só para nós fazermos aqui para linkarmos em relação a tudo que você falou, fala um pouquinho sobre os resultados da sua pesquisa. Agora é o momento, assim, para entender, você buscou verificar a questão realmente da compreensão em relação à conceituação dos profissionais que fazem parte da pesquisa. E aí, então, o que você percebeu em relação a essa questão? Quando você buscou verificar, compreender as concepções e significações dos profissionais de educação em relação também acerca do TEA, em relação à prática pedagógica que eles desenvolvem. então, na verdade, Maxilene, né? Os resultados, assim, foram questões mais angustiantes, né? Porque os professores, no geral, eu vou colocar todos como professores, tá? Tanto a Sim, equipe pedagógica, ali a equipe de gestão, diretor, supervisor, orientador, né, coordenador, quanto o professor regente, eu chamo de professor regente, e o professor de apoio, que é o PAE, sim, todos eles, né, eles colocaram, assim, um sentimento de despreparo e insegurança, né? Porque as concepções que eles tinham, né, sobre o TEA eram concepções assim distorcidas, né? Porque o professor ainda está aprendendo, ainda é novo para o professor, né? Eles têm ainda um sentimento de incapacidade diante do TEA, sabe? Existe ainda uma existência dos estigmas, né? Que
que são colocados aí, vou falar na criança, porque foi na educação infantil, né? E as professoras, o que eu percebi, elas buscam auxílio na experiência de outras pessoas, elas buscam, elas não se negam. Então, nós não podemos, assim, culpabilizar o professor pelo que acontece, mas a gente ainda vê uma formação rasa e esvaziada, entendeu? Porque os professores que investem mais na sua formação, eles têm uma concepção mais apurada do TEA. Eles têm, porque eles investem pessoalmente, eles vão em busca, mas nem todos conseguem, assim, porque, na verdade, é isso, né? Geralmente, com tudo que acontece no Brasil, primeiro é colocado dentro do contexto escolar, depois que é capacitado, né? Infelizmente, né? A gente vê isso. Não é só para o transtorno do espectro autista, no geral, né? A gente, quando foi a ideia do ciclo básico de alfabetização, quando foi o ensino fundamental de 9 anos, é assim, ó, vamos mudar. A legislação é criada, a operacionalização é feita, e após isso é que vem a capacitação e tenta se compreender de fato que a legislação ela vem propondo. Na realidade, é isso que acontece. É isso que acontece, né? E daí a gente se vê a gente se vê com aquela criança dentro da escola, a gente se vê com aquele adolescente dentro da escola. Uma professora me falou ontem do ensino médio, que ela está atendendo o aluno autista pelo Meet, mas ele não gosta de fazer essa interação, um contato visual. Então, ela faz só chamadas de áudio com ele para explicar o conteúdo, entendeu? Então, o professor, ele precisa adequar a prática pedagógica dele para a necessidade do aluno, né? E eu vi muito isso, né? Elas entendem que é necessário, existe essa necessidade da formação inicial e continuada. Elas veem isso, entendeu? E elas, assim, precisam de ter uma rotina no planejamento e práticas direcionadas. Elas ainda falam muito assim, olha, eu queria que alguém chegasse no começo do ano e falasse assim, é assim que você vai fazer. É assim que você vai fazer com esse aluno, né? Então, isso, você acaba vendo uma angústia, né? Uma angústia pedagógica, porque o professor, ele sabe que às vezes ele não está conseguindo atender aquele aluno como ele deveria, né? Mas ele quer, né? E a inclusão ainda é um desafio muito grande para os professores e os gestores escolares, né? Então, pela sua pesquisa, você falou em relação a essa questão da formação, da necessidade ainda de uma formação em serviço. Porque quando eu falo formação em serviço, é exatamente continuada para poder atender às singularidades, às particularidades dos alunos com TEA, considerando que cada caso é um caso. E existe necessidade, sim, de uma elaboração de um PEI, um planejamento educacional individualizado, e de adaptações curriculares, se assim for necessário. Então, nós conversamos ontem, Tati, só para aproveitar e otimizar e dinamizar um pouco aqui a nossa live, para chegar às considerações. Pelo que nós conversamos ontem, assim, esses dias, que a gente tem conversado bastante em relação à questão do processo inclusivo, nós percebemos que existe uma equipe, uma estrutura nas escolas, onde você mora, no caso, estou falando assim, no Paraná, existe uma estrutura, existe, lógico, o gestor escolar, existe a equipe técnica, coordenação pedagógica, orientação educacional, existe o professor regente, tem o PAEE, que é o professor, né, o profissional de apoio especializado, também tem o AEE, eu gostaria de colocar essa questão, existe o AEE, o atendimento educacional, no caso, o AEE, existe também dentro desse processo, enfim. E a família, vamos colocar, não posso deixar, a família e o aluno com TEA. Quer seja na educação infantil, quer seja nos anos iniciais, finais, do ensino fundamental, quer seja no ensino médio. Existe toda essa estrutura. Mas, mesmo assim, você percebe a necessidade, quer dizer, pela pesquisa, você percebeu a necessidade de uma formação mais consistente. Foi a isso que você chegou a esse resultado.
E o que me chama a atenção, o que me chamou a atenção foi exatamente o que eu gostaria que você falasse um pouquinho, porque é sobre a questão do PAE, que é exatamente o mediador escolar ou acompanhante especializado que nós chamamos. Existe uma legislação, certo? Você me passou uma instrução, onde fala sobre o mediador escolar, onde fala sobre as competências que ele tem, em relação à questão da articulação entre a escola, entre a família. Me fala um pouquinho sobre o PAE, sobre o mediador escolar, sobre esse mediador, qual o papel dele na escola? Olha, Maxilene, o Paraná é um estado bem evoluído, avançado em termos de educação especial, sabe? Aqui nós temos um senador, que é o Flávio Arnes, né, que ele é conhecido nacionalmente. Eu nem sei mais se ele está agora no Senado, mas o Flávio, ele começou a encampar essa luta aqui no Paraná, né? Tanto pelo atendimento das APAES, né, que aqui funciona, como também com a questão da inclusão. Sempre foi, né? E aqui no Paraná, a nossa Secretaria de Estado de Educação do Paraná, ela é muito atuante nas questões da inclusão. E nós temos, sim, nós seguimos aqui normativas. Eu até passei para você os documentos, né, que as meninas das escolas me mandaram. Então, esses documentos depois você pode estudar, né? Que ele é assim, eu acredito que contempla também a sua realidade, aí dá para vocês aproveitarem bastante sobre ele, né? Mas a CED, né, que é a Secretaria de Estado, fez normativas tanto para a questão do AEE, né, que ela é uma normativa até atual de 2018, como também a Instrução Normativa 001 de 2016, que ela é essa daqui, ó, específica do PAEE. Ela é específica do professor de apoio educacional especializado. É o que nós precisamos aqui em Porto Velho, Rondônia. Não está em Porto Velho, é em Rondônia. O nosso desejo é ver esse documento aqui também em Rondônia. Um dia chegarmos numa live, Tatiana, e apresentar esse documento. É o que nós desejamos. Então, aqui no Paraná, por mais que a gente tenha essa necessidade de formação, que é uma angústia pessoal do professor, né? Já existe, né, as normativas, já existe sim formação, né? Mas o que a gente busca agora é essa formação mais específica, que foi o que eu falei para você, que a gente difere de uma formação inicial, né, que está lá no normal, no nível médio, que está no curso de pedagogia, ela difere de uma formação continuada, ela é uma formação em serviço mesmo, né? É uma formação para atuação e o que prática. isso. E o mediador, como é que é? Me fala um pouquinho sobre o PAE. Quais assim, as competências ele precisa ter? Quais são os requisitos necessários para ser um PAE? Então, aqui funciona em Mandaguari, tanto o PAE municipal, nós temos na rede PAE, professor de apoio educacional especializado. Sim. Vamos chamar, né, de professor de apoio, né? Quando a gente fala professor de apoio, dá a impressão assim, que é um apoio com um reforço. E não é um apoio como um reforço, né? Não é um reforço pedagógico. É um professor de apoio educacional especializado. A primeira formação desse professor, ele tem que ter necessariamente formação em educação especial. Então, ele tem que ter ou graduação, ou especialização no mínimo em educação especial. É um pré-requisito estar ali junto com a graduação, tanto na rede estadual quanto na rede municipal, tá? Precisa ter. Eu vou falar um pouquinho da rede municipal, que ela segue a normativa do Estado também, tá? É uma realidade baseada aí no Estado, mas ela também tem uma certa autonomia para seguir essa instrução ou não. Então, no município, ela funciona assim. Como é muito mais próximo do professor, o professor já é concursado. Então, por exemplo, se eu sei que aquele professor ele gosta de atuar como PAE, ele pode escolher ser professor PAE, né? Na escolha de aula, ele opta.
Então, quando o professor também escolhe a função que ele vai realizar, ele desempenha um papel muito legal ali, não é? Porque ele escolheu Com ser aquilo. certeza, verdade. Ele não foi dirigido, ele não foi obrigado a ser. Ele escolheu. Então, chegou na minha vez de escolher, a Tatiana vai escolher, que aqui é por classificação de tempo de serviço, e se está lá, olha, tem PAE na escola tal. Ah, ele é um aluno de primeiro ano. Ah, ele é um aluno de infantil 3. O professor, o educador pode pegar, entendeu? E também a gente convida os professores que a gente sabe que ele tem esse a mais, né? Porque para quem pensa que um PAE não trabalha, olha, meninas, eu mando um beijo para todas vocês que são PAEs aí nas escolas, porque vocês trabalham muito. Agora mesmo, elas têm que adaptar o planejamento do professor, gravar as videoaulas, atender as crianças, atender as famílias. Então, assim, são pessoas muito valorosas, não é verdade? Então, tem que ter a formação em educação especial, né? Ela precisa cumprir a carga horária de 20 horas semanais na rede estadual, na rede municipal ali. Aqui não existe, assim, na rede municipal, uma avaliação específica para o aluno precisar de um PAE. Se ele trouxer o laudo que ele é autista, ele já é colocado para ele um PAE, né? Às vezes, Maxilene, se eles são, assim, entre a equipe, é conversado se ele precisa o tempo todo de um PAE. Então, pode ser que um PAE pode ser para 2 alunos, entendeu? Sim, porque aquela sim. criança ela não precisa o tempo todo, né, dessa mediação, porque a maior importância do trabalho é a gente desenvolver essa autonomia nesse aluno. Muito né? bem, porque a ideia exatamente é essa. Ele vai mediar o processo, ele é conexão, né? Na realidade, o PAE, ou o mediador escolar, ele faz a conexão entre o professor regente, do professor regente e o aluno. Ele faz esse processo mediador. E, no caso, ele precisa também ter esses requisitos, esse olhar pedagógico. O olhar pedagógico não apenas do professor regente, mas o olhar pedagógico do mediador escolar, para que essa conexão ela possa acontecer. Então, aquilo que o professor, como o professor trabalha, planejamento, o PEI, planejamento educacional individualizado, as adaptações curriculares, o PAEE precisa também ser capacitado e estar, no caso, com esses requisitos, com certeza, consubstanciados, vamos falar assim, para poder realizar essa prática pedagógica juntamente, em consonância com o professor de apoio e estabelecendo vínculo com a família e com a equipe multidisciplinar, certo? Exatamente. Então, o nicho, o campo de atuação dele é muito grande, não é verdade? Muito grande. Porque ele precisa ser uma pessoa que tenha um bom relacionamento interpessoal também. Com certeza. Porque ele vai trabalhar na sala com o professor do ensino comum, né, do regular, ele vai trabalhar com a equipe pedagógica, com a família, com a equipe multidisciplinar. Sim, então, ele sim. está, né, em conversa com todos esses profissionais. Isso é uma luta nossa aqui, porque eu vi muito isso na minha dissertação. Elas falaram muito que elas queriam que os profissionais, a equipe multidisciplinar, fono, psicólogo, terapeuta ocupacional, que viesse mais para a escola, que trouxesse informações. Tem mais, é verdade. Tati, eu não falei, Tatiana. E o AEE, né, faz parte desse processo. Então, gostaria, assim, só para fazer uma diferenciação, o AEE, ele acontece aqui em horário oposto, horário contrário ao regular, ao ensino regular. Com vocês também, assim? Sim. Ele tem esse, no AEE. O PAEE, o mediador, ele fica em sala de aula, junto com o professor regente, acompanhando esse aluno, certo? Exatamente. Esse é o nosso desejo. Eu já estou até pensando na segunda live. Tati, se prepara, porque nós vamos falar só sobre a legislação. Hoje é só o começo, nós estamos só aguçando. E eu gostaria assim, de saber um pouco mais da operacionalização da legislação que fala, até porque é importante para que os nossos governantes, vou te falar, para que as secretarias, né, tanto municipal, a municipal já tem um trabalho já voltado também,
E a Secretaria Estadual de Educação, vou até falar agora também, eu sou funcionária pública, mas eu acredito que uma coisa não tem nada a ver com a outra, aqui é só, eu falo como a mãe da Marina, é importante que haja esse diálogo, porque é possível. Se vocês têm, por que não é possível ter aqui? Sim, existe sim a necessidade, a vontade, realmente, de fazer acontecer. Eu sei que tem as questões burocráticas, mas isso é possível. E nós temos que pensar. Mesmo que a Marina não seja contemplada, eu ficarei feliz de saber que outras crianças, que outros alunos serão contemplados. Tendo, sim, esse mediador escolar, esse PAEE, essa pessoa tão importante dentro do processo. Enfim, para uma outra pergunta. Esse PAEE, ele precisa necessariamente ser um pedagogo? Porque fala em educação especial. Ele pode ser um psicólogo? Ele pode ser um fonoaudiólogo? Ou é específico na legislação de vocês, pedagogo? Na nossa legislação, ele tem que ser formado em pedagogia ou formado em uma licenciatura com a especialização em educação especial. No Fundamental 1 até o 5º ano, tem que ser pedagogo, tem que ser formado em pedagogia. Nós não temos no nosso plano de carreira, por exemplo, professor licenciado em História, em Matemática, que seja PAE. Mas na rede estadual, alguns professores, assim, se bem que aqui na nossa região, vários professores são graduados em mais de uma faculdade, porque eles são formados em História, Matemática, Geografia e sentiram a necessidade de fazer a pedagogia também, entendeu? Já são e lembrando que, porque quando eu estou falando isso porque nós estamos nos referindo à educação infantil, aos anos iniciais do ensino fundamental, mas não podemos esquecer os anos finais, que são as licenciaturas e o ensino médio. Então, esse olhar, eu estou falando assim, pensando em relação a essa questão, é necessário que tenha esse olhar também mais holístico em relação que essa criança, ela cresce, e essa criança, ela sai da educação infantil e ela vai continuar sua trajetória até o ensino superior. Enfim, para concluir o nosso momento de hoje, eu gostaria que você falasse o seguinte, de acordo com a problemática investigada, de acordo com o que você percebeu em relação à questão da prática pedagógica, qual seria a formação docente ideal na perspectiva da psicologia histórico-cultural e que, consequentemente, contribui para o processo inclusivo do aluno com TEA? Qual a sua concepção? Como seria esse profissional em relação a essa questão desse processo inclusivo? Olha, né, são muitas questões, né? Eu vou tentar resumir, né, essa questão, mas, sobretudo, o papel de qualquer profissional da educação, não só para o atendimento ao TEA, mas para atendimento a todas as outras deficiências e também para o aluno típico, vamos dizer assim, a formação ela tem que se caracterizar primeiramente por conhecer o seu aluno, as necessidades do seu aluno, né? Então, o professor, ele precisa ter um olhar para a criança, para o adolescente, para o jovem, para o aluno da EJA, primeiramente de observação, não é uma observação para taxar, mas é uma observação que vai, assim, descobrir o que o aluno já sabe, o que ele já faz, o que ele deseja, como que ele aprende, qual que são as descobertas desse aluno, né? E o professor, ele acaba se tornando aí um pesquisador, porque ele tem que registrar o que ele vê, né? Então, o professor como pesquisador, porque dentro do TEA, nenhum autista é igual ao outro. Eu não posso falar para você aqui, eu não vou fazer uma receita de uma mediação pedagógica, porque para sua filha é uma, para o meu aluno é outra, para o aluno da outra professora é outra, porque as mediações são dentro das necessidades desse aluno. Para o aluno da educação infantil,
se ele está ali no início, que não teve a poda neural ainda, que ele não perdeu habilidades, que não aconteceu, é uma coisa. Para aquele que já perdeu as habilidades, tem que ser colocada outras questões, outras atividades, né? Eu gosto muito da integração sensorial. Eu acho que o corpo, a criança aprende muito pela questão da integração sensorial. É um tema muito bom também para ser falado, porque os professores ainda não conhecem, que a gente só conhece as áreas mais comuns, mas a gente não conhece que o aluno também aprende por outras áreas, né? Outras questões, outras formas. Então, depois, o professor também tem que saber fazer uma boa avaliação, né? O objetivo de compreender o comportamento dessa criança, por que que acontece isso. Então, para ele compreender, ele tem que conhecer. Ele tem Precisa que conhecer. Sem dúvida, né? Sem dúvida. O primeiro passo é conhecer para poder realizar essa prática. Primeiro, observar, daí para ele avaliar, ele tem que compreender essa criança, conhecer a legislação, conhecer o que é o transtorno do espectro autista, conhecer as características desse aluno, conhecer o que é uma estereotipia, o que é um flipping, o que ele vai ter que conhecer, né? Senão ele não vai conseguir. Com certeza. E outra questão também muito importante dentro dessa avaliação que você já colocou é o plano de ensino individualizado. As famílias, elas trazem muitas informações sobre o aluno. Hoje, a gente tem que ter as famílias como parceiras dentro das escolas. Ninguém faz educação sozinho. Vocês imaginam nessa época de pandemia, se nós não estivéssemos tendo o apoio das famílias? Nós não iríamos estar alcançando nada, porque a criança sozinha, o adolescente que ele não tem ali uma organização, ele não consegue se situar dentro do conteúdo. É verdade. O conteúdo para ele, né? Tatiana, eu agradeço. Eu gostaria, assim, eu não estou conseguindo visualizar, mas eu sei que nós temos a Eliene está conosco, a Irene Batista. Eu gostaria de saber se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, se tem perguntas para a Tatiana. Você consegue visualizar aí, Tatiana, as perguntas? Não, eu não consigo. Eu não sei o que aconteceu quando eu estou conseguindo aqui. Alguém gostaria de estar participando? Espera aí que eu tô... Deixa eu ver, eu estou tentando... Vamos tentar aqui, que eu estou tentando verificar porque eu gosto dessa interação. É importante essa interação. Eu vou falar aqui, ó. Boa noite para Keila Tavares. Pois é, isso que eu... A Luciana França, o Jean Monteiro, a Eliene Batista, né? Então, assim, eles só estão falando boa noite, mas não tem perguntas. Alguém gostaria então, de certo. pergunta, né? Vamos conversar um pouquinho. Alguém tem uma pergunta a fazer? Curiosidade em relação à temática, que é tão importante e rica. Principalmente é uma temática rica, porque nós não temos em Porto Velho, na prática, esse PAEE. Eu falo mesmo, tanto legalmente como no dia a dia, nós não temos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a Tatiana? Vamos lá, gente, interagir ou está tudo certo? Compreenderam direitinho? Então, né, precisa, assim, enquanto eles vão ver se fazem alguma pergunta, né? A formação ideal é a capacitação em serviço, né, Maxilene? É a capacitação mesmo, os cursos de formação em serviço, é o acompanhamento por parte das instâncias superiores, que é o que vocês estão buscando aí. Tem busca aqui no Paraná também, né? As instâncias superiores são as secretarias de educação, são os núcleos regionais de ensino, né? São essas pessoas que estão aí para que o trabalho aconteça nesse setor de rede que a gente sonha tanto, né? Isso mesmo. Nós vamos fazer a parte 2 dessa live. Outra questão também muito importante. Você aceita o convite, Tatiana? Então, vou colocar aceita? E a parte 2, a operacionalização. Sim, a questão também, nós vamos fazer assim. Outra questão também, que é muito importante, é a adaptação de materiais, né? O professor, ele precisa, aqui em Mandaguari, nós já vamos ter, esse ano,
como a gente tem que devolver a contribuição do nosso mestrado, porque o município aqui, ele paga o nosso afastamento de 2 anos remunerado para a gente fazer o mestrado. Está no nosso plano de carreira. Então, a gente devolve em capacitação, em formação para os professores, né? Então, eu vou ter que apresentar o meu trabalho, a gente vai fazer, né? Essa questão aí de adaptação de materiais, já tem uma professora que é a Fernanda Baceto, a temática dela também é sobre autista, ela é mãe de autista, uma pessoa maravilhosa, que também tem essa mesma realidade sua. Vai começar uma capacitação para as PAEs com a construção de materiais, adaptação, né? Porque Ótimo. o aluno precisa, né? Tatiana, aproveitando a oportunidade, eu vou aproveitar e dizer que nós vamos estar também realizando aqui, vamos estar realizando, na realidade, um curso de 40 horas, inicialmente, sobre mediação escolar e inclusão. Se você quiser também divulgar aí no Paraná, nós estamos juntos. Nós vamos trabalhar em alguns blocos. Nós temos o bloco da mediação escolar e inclusão, que é um breve histórico, reflexões sobre a inclusão, a definição sobre o TEA, conhecendo o aluno com TEA, porque precisamos conhecer o aluno com TEA até para poder realizar a prática pedagógica de uma maneira realmente consistente. Vamos estar trabalhando o papel do mediador escolar, a articulação escola, família e equipe multidisciplinar dentro do processo, conhecendo o TEA, dicas para a inclusão de alunos com TEA. Vamos ter o módulo de adaptações curriculares. Vamos trabalhar a mediação na perspectiva da inclusão e diversidade, avaliação inclusiva, o processo de avaliação do aluno com TEA, as atividades práticas, adaptações curriculares, que são essenciais, o planejamento de aula também, de acordo com a BNCC, porque isso nós podemos fazer naturalmente. Trabalhar, sim, a BNCC da educação infantil, com a participação do mediador escolar na elaboração do planejamento educacional individualizado. E trabalhando a questão do PEI, a elaboração do PEI, exatamente a questão das conceituações, das etapas do processo de elaboração do PEI e os instrumentais para a elaboração do PEI. Então, eu também quero colocar à disposição o custo para quem quiser participar do Paraná e fazermos essa troca. Nós vamos estar realizando essa capacitação de 40 horas. Nós vamos colocar, que acreditamos que é um processo, na realidade, vamos colocar o link embaixo aí na live para quem quiser saber mais, porque nós vamos voltar para o mediador. O professor regente também pode participar, porque ele precisa auxiliar, se assim for necessário, ou professor mediador, e o professor mediador precisa acompanhar o professor regente, exatamente em relação a essa questão, onde existe um trabalho tanto da mediação, com a AEE, como eu já falei, com a família e com a equipe multidisciplinar. Nós estamos idealizando, estamos desenhando. Você está idealizando tudo que a gente falou hoje que é necessário. Que lindo, né? É muito lindo. Ó, a Luciana França, ela colocou assim, uma dica para trabalhar com a criança autista no processo de pandemia. Luciana, eu fiz uma live com a professora Maria do Virges a semana passada sobre essa questão de trabalhar, né, na pandemia, mas você pode colocar também aí no seu curso, Maxilene, a questão, né? Sim. A Keila Tavares está falando assim, que homens e mulheres possuem as mesmas chances deixa eu ver se eu consigo tirar o comentário aqui, as mesmas chances de desenvolver autismo? Não é. É 4-1, mais ou menos, né, Maxilene? É 4 meninos para uma menina, mais ou menos, né? Dentro das estatísticas que a gente estuda aí, dos grandes estudiosos, né? Tem mais uma aqui, ó. A Letarei, o aluno com TEA pode ser incluso em sala regular? Eles são inclusos em sala regular, né? É direito, né? É direito. Hoje, é direito, está lá na lei berenice-piana também. Tem a 12.764, a lei que fala sobre os direitos da pessoa com TEA. Isso, é um direito, ninguém está fazendo favor, as escolas não podem recusar a matrícula. A LBI. Isso, exatamente. Então, é um direito da criança e, na verdade, ele precisa dessa interação, né, Maxilene? Ele precisa... Com certeza. Ele precisa estar junto ali com os outros alunos e, sabe, a barreira
A barreira está na cabeça do adulto, ela não está na cabeça da criança, do adolescente, né? O adulto tem muito mais dificuldade de aceitar do que a criança e o adolescente. Eles são muito assim naturais, né? Para incluir essa criança. A Com inclusão para certeza. eles é normal, Tanto né? é que tem aqui, olha, vou aproveitar, tem a Cássia Alencar aqui, olha. A Cássia é amiguinha, falo que é amiga, né? Amiguinha da Marina, da minha filha, da escola regular. E olha como que você falou e está fundamentada. Ela está aqui, eu estou vendo aqui nos comentários. Saudade. Me dá seu número, tia. Cadê a Marina? Olha que interessante, para você ver como o que você falou realmente é realidade. Eles estão aí, eles estão interagindo. E nós precisamos oportunizar. E é tão gostoso, não é? É uma É delícia. verdade. Nós já vamos quase estar encerrando. Agora que ficou bom, a interação aqui, olha, Eliene, verdade. Boa noite, Eliene. A Eliene, que eu tenho o maior carinho. Edith, boa noite. Marlene, parabéns. Isabel Neri, boa noite. Estamos aqui. Isabel, que saudade! Eliene, urgente, precisamos urgente ter esse mediador, sim. Precisamos do PAEE aqui em Porto Velho, Rondônia. Quando eu falo Porto Velho, eu falo no estado de Rondônia, que eu não penso só em Porto Velho. Na realidade, nós pensamos no todo. A Noélia, eu também estou aqui, estou ouvindo. A Keila, parabéns por mais essa palestra. A Noélia, boa noite. A Leterei, boa noite, eu quero conhecer, porque ela curte sempre a página. E eu quero, assim, ter esse contato maior, que é importante. Eu sou professora quer conhecer. E tá aqui, Delfino. que ela é uma super fã, olha só. Delfino é um Delfino, excelente profissional, muito dedicada, evolui sempre na educação. Conhecimento nunca é demais. Concordo com você, Delfino. Jean, boa noite. Estou ligado na live. Sou Jean Moreira. Oi, Jean. Keila Tavares, ao vivo é assim mesmo. Algumas situações de conexão, mas o importante é que o objetivo está sendo atingido e nós estamos aqui com amor e em amor para exatamente trabalhar essa questão da inclusão da pessoa com TEA. Quando eu falo não apenas no aspecto educacional, mas social. Aí a Cássia, cadê a Marina? Ótimo trabalho. Oiê, boa noite, Flávia Albuquerque. Carla Andréia, boa noite. A Cássia aqui. A Cássia está aqui direto aqui. Me dá seu número, vamos conversar, vamos sobre isso aqui, vou passar para você, Cássia. Luciana Fanta, boa noite. O aluno Conté, você já respondeu, pode ser incluso em sala regular. A Keila perguntou também em relação ao quantitativo de homens e mulheres em relação à questão de desenvolver autismo. O autismo você já respondeu. Mais alguém? Mais alguém? Só para a gente poder concluir e agradecer pelo carinho realmente dessa princesa. Falo, Tatiana está conosco, que possamos estabelecer este vínculo, este laço. Estamos apenas começando. A próxima live, já estou até pensando, eu gostaria que aquele documento... Cadê aquele documento? Me mostra aí, que eu vou sonhar hoje. Sonhar, porque sonhar não é só ficar no campo das ideias, mas que isso possa se concretizar, olha, só se realizar, e um dia nós possamos, sim, apresentar o nosso documento do Estado de Rondônia. É possível, é possível. Por isso nós estamos aqui. E eu acredito que, através desse momento da rede social, como mãe, como pedagoga, como cidadã, principalmente, nós queremos, sim, que o artigo 205 da Constituição Federal, a Carta Magna, ela se operacionalize na prática. Porque a educação é um direito e é um dever de todos, com a participação da família e em colaboração com a sociedade. Certo, Tatiana? Eu posso ler aqui um pouquinho sobre as minhas considerações? Pode, com certeza. Eu quero agradecer. Eu vou falar uma citação da Luana Johnson, que ela é aí de vocês, né? A Luana, de Guajará-Mirim, da Pérola do Mamoré. Isso. E a Luana, que foi o nosso elo de ligação, né? Verdade. Ela que passou o meu contato para você, porque ela era orientanda da mesma orientadora minha aqui em Maringá. Ela fez o doutorado com a Solange.
e ela fala assim, na dissertação dela, que é sobre o atendimento, ela fala da sala de recurso na dissertação Sim. dela, né? Isso. E ela fala assim que cabe à escola criar compensações através do enfoque positivo da deficiência. É necessário enxergar a pessoa e não a deficiência. Perfeito. Nós temos que trabalhar esse enfoque positivo. O professor precisa estar disposto a enxergar dessa maneira. O professor, a equipe pedagógica, os profissionais, todos, né? O TO, a fono, o psicólogo, o fisioterapeuta, né? Todos precisam enxergar, a equipe de apoio, né? Toda essa equipe, esse trabalho em rede, ele só pode acontecer se as pessoas enxergarem o que Vygotsky coloca, o ser humano, né? A humanização pelo lado da humanização. Ela faz parte desse processo, sem dúvida nenhuma. Então, enxergar a deficiência como uma condição de empecilho para a pessoa, né? Então, eu coloquei aqui nas minhas considerações finais da minha pesquisa, que a minha pesquisa, ela deseja dar ênfase à ideia de que a escola precisa preparar-se para receber os alunos com TEA e todos os demais alunos, né, as demais deficiências, rompendo uma expectativa ilusória de um saber pronto, capaz de prescrever como trabalhar de forma uniformizada com cada um deles. Nesse sentido, ressaltamos que maneiras de aprendizagem são particulares e o conhecimento do professor no contexto da educação inclusiva é o resultado da vivência e da interação cotidiana com cada um desses alunos. Perfeito. Independente de ter ou não uma deficiência. A partir de uma prática pedagógica dinâmica, é que se reconhece e valoriza as diferenças. Assim, o embasamento teórico e a construção e a organização de uma proposta pedagógica significativa que pode preparar os professores e toda a equipe, participantes do meu estudo e de todo o Brasil. O meu estudo, eu coloco assim, não sei se eu estou sendo muito metida, né? O que acontece aqui, acontece no restante do Brasil também. Ele vai servir para nortear o trabalho nos outros municípios, porque são angústias gerais, né? Então, verdade. Esse estudo, ele vai servir para trabalhar com a diversidade, esclarecer dúvidas, identificar termos e metodologias que serão diferencial na compreensão da criança com TEA. Tá? Perfeito. Obrigada, querida, pelas contribuições, pela contribuições significativas, com certeza. E eu quero convidar a todos os profissionais para poder participar do curso. Quando eu falo do curso que nós vamos ter, independente de ser pedagogo, é para o pedagogo, é para o psicólogo, é para o terapeuta ocupacional, é para o fonoaudiólogo. Por quê? Eu não consigo ver a clínica fora da escola e a escola fora da clínica. Na realidade, até para eu, enquanto psicólogo, terapeuta ocupacional, estou apenas falando em relação a isso, para eu poder orientar esse trabalho mediado na escola, eu preciso conhecer também. Então, eu tenho que saber sobre. Então, todos são convidados, todos que são interessados na temática, familiares, pais, para participar. Vamos deixar o link, quero agradecer novamente e vamos marcar nova live para nós conversarmos um pouco mais sobre essa legislação, porque eu vi muitas situações assim interessantíssimas na legislação que eu pude ter oportunidade de ler, competências realmente de maneira mais específica, mas hoje eu não poderia deixar, de forma alguma, de falar apenas da mediação escolar e a Tatiana não apresentar a dissertação de mestrado dela, que com certeza a sua dissertação, ela é um pilar para que, de fato, os profissionais da escola, a família, a equipe multidisciplinar e a sociedade possa ver, sim, o autismo como um espectro de possibilidades.
Eu agradeço o carinho de todos que ficaram até esse momento conosco. Tatiana, olha, beijo no coração para a sua família também, seu esposo, os filhos. E aí eu sei que já é 1 hora a mais. Aqui 21 horas e 27 minutos, aí 22 e 27. E você está conosco compartilhando desse conhecimento é algo ímpar. É algo ímpar. Não temos ouro nem prata, eu sempre falo isso. Mas nós temos, sim, muito amor para dar. E acreditamos, sim, em uma sociedade melhor, em uma sociedade mais igualitária, em uma sociedade inclusiva. Eu faço parte deste processo e você também faz parte deste processo, porque a inclusão é responsabilidade de todos. Beijos e até a próxima oportunidade. Muito obrigada, Maxilene, por todo esse carinho, tá? Que você sempre tem com a gente, por proporcionar aí a gente aí tá aí com vocês, né? Nós estamos juntos aí. Estamos juntinhos aqui, conectados. E o trabalho do pesquisador, ele só é possível porque nós temos esse elo de ligação com os objetos de pesquisa, não é verdade? E eu agradeço muito os professores que fizeram parte da minha pesquisa e que vai servir mesmo para outros locais, né? Que outros vão se ver dentro da pesquisa também. E é isso daí, a gente precisa mesmo, eu uso essa frase, né? Que conhecimento só é bom se for compartilhado. É verdade. Com a gente, né? A gente ganha estudando, mas a gente tem que dar esse respaldo também de compartilhar. Isso mesmo. Muito obrigada. Agradece o seu moço aí, como que é o nome dele? O Cássio, que nos ajudou nessa questão da agência em relação à conexão, tá bom? E olha, beijos para a Luana, viu, Luana? Obrigada por essa preciosidade, viu, Luana Johnson, pelo carinho e pela preciosidade de ver a Tatiana nesta noite. Beijo, até. Tchau, gente. Prazer, gratidão.